magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com vídeos de Black Clover, a gente vai comentar o capítulo 331 do mangá, o capítulo antes do hiato. E olha só, há muito tempo atrás a gente fez um vídeo teorizando um acontecimento possível. Eu fiz um vídeo primeiro dizendo que eu não realmente queria que acontecesse, depois eu fiz um vídeo mostrando como realmente fazia muito mais sentido ainda quando a gente analisava mais e mais os fatos, e depois eu me rendi e disse que realmente, depois de perceber tudo, poderia ser verdade. E olha só, a gente vai ter uma pequena confirmação neste capítulo. Mais uma vez juntos, a gente acertou algo que agora foi muito grande, a ponto de mudar totalmente a nossa visão na história de Black Clover. Então bora logo ver juntos este capítulo. Eu conto como sempre com o seu apoio para deixar o like, se eu gostei é super importante, super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como todo mundo deve estar sabendo, a gente acabou acertando juntos uma teoria gigantesca, assustadora, e como eu comentei, na verdade, nem mesmo eu queria que fosse realmente real, mas aconteceu. A gente chegou a fazer algum vídeo sobre o assunto. Na primeira vez que eu fiz um vídeo, eu mesmo disse que não queria que fosse real, que não queria acreditar nisso, mas a cada nova informação do mangá, cada novidade do mangá, e também olhando acontecimentos antigos, eu consegui traçar um paralelo para mostrar que as ações deste grande herói poderiam todas serem manipuladoras, serem feitas para realmente controlar alguns personagens e fazer um grande plano. E agora este grande plano se confirmou. Então a gente vai ver agora como os magos nem mesmo tiveram tempo para comemorar no meio de toda essa batalha. O caos realmente voltou. O título desse capítulo já entrega pra gente o que tá acontecendo. O tempo começa a passar. E então a gente vai diretamente pra primeira página, que começa nos mostrando Ciel Grim-Belial, ou seja, a mãe do Yuno. Como eu já havia comentado aqui no canal, existia a possibilidade dela ter sobrevivido porque a gente não viu ela perdendo a vida. A gente viu isso acontecendo com o pai do Yuno, mas não com a mãe dele. E então, agora a gente descobre que ela realmente estava viva. Eu tinha citado que isso poderia acontecer, que o autor poderia fazer isso, como uma forma de dar ao Yuno a possibilidade de continuar no reino de Clover, continuar lutando pelo seu sonho de ser o Rei Mago. E então a gente vê esse grande reencontro. Ele simplesmente pode, pela primeira vez, ver a sua mãe realmente. Ele então logo percebe quem era ela, porque ele tinha aquela memória que foi mostrada pra ele. E assim, então, toda a sua vida passou diante de seus olhos novamente, enquanto a mãe do Yuno, ela enchia seus olhos de lágrimas. Ela finalmente pôde estar vendo seu filho novamente, e agora a nação estava em paz. Finalmente Spades poderia viver tranquilamente. O Asta, ele fica muito feliz, e então depois disso acontece algo que, bem, não era exatamente como eu esperava que acontecesse, mas o Asta aparentemente descobre sobre Lista, descobre sobre a mãe dele e sobre o fato de que ela o amava muito. Isso faz com que ele, obviamente, ficasse muito feliz. Ele agora sabia tudo que havia acontecido com a mãe dele. Depois disso a gente vê um relógio no reino de Spades. O tempo estava passando, e então a gente muda de local. A gente vai diretamente para um outro reino, para o reino de Clover, onde a gente vê o grande líder do Congresso Mágico, Danmacho, andando em direção a uma certa sala. Ele seguia indo para algum outro lugar. Mesmo assim, enquanto isso, a gente tem também uma outra página que é muito importante. O que o Yuno e o que o Asta, eles vão fazer a partir de agora. Eles fizeram uma conversa, e o Yuno, ele decide que não vai ficar em Spades. Isso agora foi confirmado, e dessa forma, ele diz que vai ser o Rei Mago. Então, no reino de Clover, novamente, a gente vê o Danmacho se aproximando ainda mais, e ele finalmente chega na sala onde ele queria chegar. Ele entra na sala de Julius Nova Cronos, e em um certo momento estava falando com o Marx, mas depois ele para de falar, e ele começa a ficar pensativo. O Julius chega a suar frio, enquanto ele pensava na batalha do reino de Spades, que agora havia chegado ao fim. Julius estava pensando que tinha alguma coisa errada, e então a gente volta a ver os flashbacks sobre as suas ações anteriores, a forma como ele estava se comportando estranho, sempre que ele tinha alguma atualização ou sentia algo relacionado à grande batalha que estava acontecendo no reino de Spades. O Julius, por exemplo, ficou muito assustado quando ele sentiu a aproximação, a chegada de Lúcifer a este mundo. E então agora ele começava a pensar sobre seus próprios sentimentos, sobre tudo que ele sentia em relação àquela batalha, até que finalmente a gente viu uma pessoa chegando ali. Julius então chama por Danmacho, que chega abrindo a porta, e então eles começam a conversar. Danmacho, ele passa a dizer que ele queria conversar com Julius sobre essa grande batalha que estava acontecendo. Ele então apresenta para o Julius uma pesquisa que ele fez. Com todos os eventos atuais, ele havia decidido estudar um pouco sobre os demônios, e então ele encontrou algumas coisas desde o julgamento do Asta. Ele diz que há documentos de cerca de 20 anos atrás, e ele encontrou uma evidência de que um demônio supremo de ranking superior, Megícula, não era originalmente parte da árvore de Clifford. Ele estava ali para substituir um dos demônios. Aquele demônio estava ali substituindo um outro. Danmacho então segue dando algumas informações que a gente já tinha conhecimento, como por exemplo o fato de que o submundo ele era governado por 3 demônios de ranking superior: Lúcifer, da magia gravitacional, o Beelzebub, da magia espacial, e também o demônio da magia do tempo.
tempo, chamado de Astaroth. Acontece que Astaroth desapareceu do submundo há 20 anos atrás. E Megicula estava ali apenas para substituí-lo. Danmático então quer saber por que há um único humano neste mundo que pode usar a magia temporal, a magia de um dos líderes do submundo. Porque essa magia única está num mago. Como Julius tem um poder tão grandioso, tão incrível e tão único, que anteriormente o único usuário era um dos reis dos demônios. A gente então vê alguns pensamentos internos, a gente via como ele estava torcendo para ele estar errado, para essa teoria nunca ser real. No mesmo jeito que a gente ficou quando pensou sobre isso. Ele torcia pro Julius não ser o hospedeiro do demônio chamado Astaroth. E também existia uma outra possibilidade. O fato de que o Lúcifer, ele não estaria escapando aparentemente para destruir toda a humanidade e dominar tudo. Na verdade, ele queria apenas enfrentar Astaroth. Júlio então diz que é ele, apenas ele. Danmático então em seus pensamentos implora para que, por favor, ele dissesse que fosse mentira. Mas então Julius passa a dizer que aquele corpo atual ele era... Julius então termina dizendo: é só isso que você quer ouvir? E ele se transforma em um adulto. E então, depois disso, antes que Danmático conseguisse fazer qualquer coisa, Julius o destrói, tira a vida dele. Também o Grimório sem capa do Julius, ele se dobra em um Grimório normal. E a gente vê pela primeira vez o verdadeiro Grimório de Julius Novachronos. Um Grimório que era tão grande que não mostrava sua capa. Ele finalmente se revelava. Víamos um trevo de 4 folhas, formado por 2 símbolos do reino de Spade. Neste momento, víamos a verdade sobre Julius Novachronos, a teoria que a gente acertou sem querer acertar, a teoria que eu não queria acreditar que fosse real, mas sim, Julius Novachronos estava ao lado dos demônios o tempo todo. A gente não sabe exatamente como isso funciona, por que ele decidiu ficar no reino de Clover, se ele realmente estava se escondendo dos outros demônios de ranking superior, mas aparentemente ele queria o fim de Lúcifer, e por ter o poder de um dos 3 demônios líderes do submundo, ele também trabalhava com alguns outros demônios. Neste momento, a gente vê chegando alguém naquela sala. Quem chegava ali agora era a Dramelech. A Dramelech então diz que ele realmente conseguiu. O plano deu certo desde o início. Tudo, o fato dele ter encontrado o Capitão Yami, o Capitão William Vengeance, tudo que ele fez até agora, o fato dele ter deixado a sua vida nas mãos de Patri, tudo isso teria sido para este momento. A gente via agora a chegada de Astaroth com o coração de Lúcifer. Era aquilo que ele queria, aquilo que eles planejaram. E então, ele diz que realmente o seu plano deu certo. Lucius Dogratis, assim como a gente imaginou, não só ele era o demônio da magia do tempo, como também era o irmão mais velho da Tríade. Foram vários pontos, vários vídeos, a gente foi cada vez complementando mais essa ideia. E agora a gente viu, talvez, infelizmente, a gente acertou. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre tudo isso. O capítulo de Black Clover, dessa vez, foi um dos mais épicos de todos os tempos e vai marcar a história do mangá pra sempre. Agora a gente vai ficar algum tempo sem o mangá de Black Clover. Afinal, o autor também precisa de um descanso. Ele estava trabalhando na série por muito tempo, além de também estar trabalhando no filme. Então a gente vai ficar um tempinho sem o mangá, até o momento que a gente vai ter a grande história final, o maior arco de todos os tempos, o verdadeiro plano do demônio que vai superar Lúcifer e todos os outros. Comentem embaixo o que vocês esperam para a continuação do mangá de Black Clover, e logo a gente vai ter o capítulo oficial para comentar também. Fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!